Até 2016, o Brasil vai sediar pelo menos 4 grandes eventos internacionais. O que é necessário para garantir a segurança de autoridades, jornalistas e cidadãos do mundo inteiro? Para discutir esse assunto, eu recebo no estúdio o coronel João Batista Estevô, da Assessoria de Grandes Eventos do Ministério da Defesa, e o advogado Joanisval Gonçalves, especialista em segurança e defesa. Mas antes de começarmos a nossa conversa, confira uma reportagem produzida pela TV Justiça. Desde 2007, quando foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014, o Brasil se prepara para receber o maior evento do futebol. Mais do que construir e modernizar estádios e melhorar a infraestrutura das cidades, que serão sede dos Jogos, o país está de olho na segurança. O Brasil não tem histórico de ataques terroristas, mas ao chamar a atenção do mundo para os gramados, pode atrair também outro tipo de público. Para garantir a segurança, o governo federal vai investir mais de 2 bilhões de reais em parceria com os estados que vão receber o evento e com a iniciativa privada. Metade deste valor será aplicada na instalação de centros de comando e controle. Mas o treinamento começa antes. Agora, em 2013, o Brasil recebe a Copa das Confederações. As 6 cidades-sede vão contar ao todo com 18 mil militares e 25 mil agentes de segurança pública. Também este ano vai ser realizada a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que terá o reforço de 8.500 homens das Forças Armadas e de 4.500 policiais. Na Copa do Mundo, a previsão é de colocar nas ruas 36 mil militares e 50 mil agentes de segurança. Bom, gostaria de começar com o coronel. O senhor poderia explicar como é que está sendo organizada a segurança para esses grandes eventos, a divisão entre Ministério da Defesa e Ministério da Justiça? Sem dúvida. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui, representando o Ministério da Defesa, com o intuito de, na verdade, apresentar a participação que caberá tanto ao Ministério da Defesa quanto ao Ministério da Justiça. Eu vou me ater particularmente àquilo que caberá ao Ministério da Defesa. Entretanto, existem tarefas específicas, e elas foram todas listadas, de maneira a poder separar o que seriam encargos da segurança pública, por sua competência, e aquelas que são, por suas atribuições constitucionais, do Ministério da Defesa. Uhum. Então, elas foram separadas em eixos de atuação, de forma a poderem se complementarem e estarem integradas no intuito de oferecer a todo o período em que vai transcorrer esse evento um ambiente seguro e pacífico. É uma experiência nova. O senhor acredita que deve funcionar bem? Sem dúvida. A expectativa é que funcione, mas efetivamente a gente tem algumas preocupações. Por exemplo, como se dará a coordenação desse tipo de evento, a coordenação da segurança nesses eventos. Uhum. Como é que está o aparato de inteligência para se preparar, para se antecipar a possíveis ameaças? Eu queria chamar a atenção para o fato de que o que a gente vai ter são realmente grandes eventos como nunca nós tivemos nesse país. E com isso o Brasil passa a ser foco de uma atenção internacional, de uma atenção muito positiva. Nós pretendemos, e a gente vê o governo brasileiro muito empenhado nisso, nos vários segmentos, inclusive no Ministério da Defesa, em fazermos grandes festas e grandes eventos. Mas tem também o outro lado. Até que ponto nós estamos preparados para lidar com eventuais ameaças, como, por exemplo, o terrorismo internacional? Problema que, historicamente, nós nunca tivemos. Exatamente, exatamente. Nós não temos um histórico de terrorismo internacional, mas agora o Brasil é protagonista. Agora o Brasil se destaca entre as principais economias do mundo, agora o Brasil mostra a sua cara para o mundo e exatamente esses eventos vão funcionar como grandes vitrines. Daí essa preocupação. O que pode se utilizar em termos de grande evento no Brasil para chamar a atenção para ações terroristas? Coronel, como é que se dará esse comando? Bem, na verdade, no nível do governo federal, foi criada uma governança própria, onde nós teremos o ministro da Casa Civil, o ministro da Justiça e o ministro da Defesa, como nível político mais alto para fazer essa coordenação. A partir daí, tanto no Ministério da Justiça, representado pela Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, de Segurança de Grandes Eventos, como no Ministério da Defesa, com assessoria especial para grandes eventos, que está no contexto do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas,
o Estado-Maior Conjunto e mais a SERJ estarão, então, fazendo uma ligação entre si, de forma que a segurança pública fique sob a coordenação desse órgão do Ministério da Justiça e as atividades, atribuições próprias da Defesa fiquem, então, ao encargo da coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Não teríamos nenhum especialista de outros países participando desse comando? Não, na verdade não. E, aproveitando a citação do nosso companheiro, há também o ramo da inteligência. Então, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, por intermédio da ABIN, será responsável por esses trabalhos. Então, nesse nível, ela estaria suprindo das informações necessárias, buscadas pela inteligência, com ligações de nível inteligência de Estado e a inteligência policial, cada um na sua área, né, trazendo esses dados para serem coordenados e apresentados aos planejadores, tanto de segurança pública quanto da defesa. Doutor Joanisval, o senhor acha que as nossas deficiências estariam mais ligadas à tecnologia ou à capacitação de profissionais? Nós temos problemas em vários setores. A questão tecnológica, sem dúvida nenhuma, é importante, mas também é importante que nós capacitemos mais e mais nossos profissionais. A gente tem visto iniciativas importantes do governo federal, dos governos estaduais, na preparação de profissionais para esses eventos. E indo propriamente para a área de segurança, e aí a gente pensa em segurança pública, mas a gente tem que pensar em medidas de defesa também, precisamos capacitar mais. Na minha opinião, nós ainda atuamos em alguns campos de forma muito amadora. E quando se fala em capacitação, a gente não pode pensar só na capacitação de forças policiais, de forças militares. Esses eventos vão envolver diferentes níveis de atuação. Nós temos o nível público, e aí a gente pensa em municipal, estadual, federal. Nós temos um nível internacional, o COI, o Conselho Olímpico, a gente tem a FIFA, e a gente tem que pensar também no nível privado. Como é que será feita, por exemplo, a segurança dos estádios? Como é que vai ser feita a segurança em torno desses grandes eventos? Como é que está sendo preparado esse grande segmento da área privada para esses grandes eventos? E é importante também considerar que esses eventos vão ser fundamentais para o Brasil, para que nós possamos desenvolver uma cultura de segurança e uma cultura de defesa e uma cultura de inteligência nesse país. Porque nós não temos isso, o Brasil é visto sempre como um país onde, bom, a gente tem esperança que tudo dê certo porque Deus é brasileiro, mas muitas vezes isso pode gerar complicadores. As aquisições, os aprendizados serão a grande herança desses grandes eventos que nós teremos? Se nós considerarmos que já tivemos aqui os Jogos Pan-Americanos, se nós considerarmos que já tivemos aqui os Jogos Mundiais Militares, e se nós também considerarmos que recentemente tivemos aqui a reunião da Rio+20, na verdade nós temos aí um cabedal de conhecimentos e experiência, tanto no lado da área de inteligência, como da própria segurança pública, e particularmente da defesa, qual eu fico mais à vontade para discorrer, nós já temos essa capacitação. Sem dúvida nenhuma que a atualização tecnológica que está sendo permitida pelos orçamentos do governo e a capacitação que vem a cavaleiro disso, então acompanhando essa aquisição de tecnologia, elas vão ser, sem dúvida nenhuma, um grande legado, né? Essa integração de vários órgãos de segurança, que é uma novidade para a gente, deve trazer benefícios também a médio e longo prazo? É algo que permanece? Sem dúvida nenhuma. Esse vai ser um dos grandes legados. Esse vai ser um dos grandes legados quando nós vamos ter setores de segurança, de defesa e inteligência falando uma linguagem semelhante, atuando muitas vezes com os mesmos sistemas e cooperando. De fato, para lidar com ameaças, ou as chamadas novas ameaças que nós temos hoje no mundo, e eu chamo a atenção para o terrorismo, mas também para o crime organizado, é fundamental a coordenação e o emprego de atividades em conjunto, alguns chamam de forças-tarefa. Então, nesse sentido, se aproveitar a experiência dos militares das Forças Armadas, a experiência policial, a experiência de inteligência e, sem dúvida nenhuma, em eventos como esse,
isso vai ser um grande cenário para o aprendizado. Uma grande oportunidade de aprendizado. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Fórum. Eu vou até aproveitar para trazer, esmiuçar um pouquinho mais essas duas questões citadas aqui há pouco: terrorismo e crime organizado. Voltamos em instantes. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre segurança em grandes eventos. Quando se fala em segurança, pensamos em algumas cidades brasileiras, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que apesar do grande esforço para termos já mais comunidades pacificadas, o crime organizado ainda é forte lá. Esse é um problema que nós teremos que enfrentar. Pode o crime, por exemplo, ser um fornecedor de armas, de estratégia, de equipamentos para o terrorismo? Em verdade, nos planejamentos integrados da segurança pública e da defesa, isso tem sido considerado e medidas estão sendo planejadas. Entretanto, eu não fico à vontade para dizer mais alguma coisa sobre isso, porque é um planejamento próprio da segurança pública. Mas me permito apenas lembrar ao público em geral que, fruto do plano estratégico de fronteiras adotado pelo governo federal, nós estamos vivendo uma época de operações interagências. E eu me explico. São as tropas federais, Exército, Marinha, Aeronáutica, as forças policiais no nível federal, estadual e municipal, e todos os órgãos de diversos ministérios que estão envolvidos, por exemplo, numa presença do Estado nessas regiões desassistidas. Então, mesmo antecipando a Copa das Confederações, nós estaremos desenvolvendo uma operação. São 25 mil militares das Forças Armadas, vários equipamentos militares, como aviões, helicópteros, blindados, essa tropa mecanizada, e também um número semelhante de policiais, tanto federais como estaduais, além de representantes do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, Ministério da Saúde e outros órgãos que estarão lá sendo representados. Então, isso é que significa a Operação Interagência. É uma presença maciça do Estado no combate a crimes e delitos transfronteiriços e transnacionais. Nossa fronteira seca pode ser vista como um tendão de Aquiles do país para quem pretende entrar, pelas dimensões, pela proximidade com alguns países que podem facilitar a entrada de grupos terroristas, por exemplo. Ainda é um problema a nossa fronteira? Sem dúvida nenhuma. A fronteira brasileira é sempre uma grande vulnerabilidade. Por quê? São 16 mil quilômetros de fronteira. Para se ter ideia, a fronteira entre Estados Unidos e México é algo em torno de 3 mil quilômetros. Nós temos que patrulhar 16 mil quilômetros de fronteira seca com diferentes países, diferentes perspectivas. Uma parte importante, cerca de 10 mil quilômetros, é selva. Mas a gente ainda tem um restante que, bom, com países como Bolívia, como Paraguai, onde muitas vezes o controle fica muito incipiente. Então, é sem dúvida nenhuma uma vulnerabilidade. E quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente tem que lembrar os vários tipos de ações criminosas que nós podemos ter nesses eventos. Primeiro, o criminoso comum. Os mecanismos de segurança pública têm que estar prontos para lidar com ele. Um segundo grupo, que eu acredito também que o Ministério da Justiça, sobretudo, esteja muito atento, são os grupos organizados de torcida organizada, os hooligans, por exemplo. Esses têm que estar sob controle também. Um terceiro nível é o crime organizado. E aí você bem lembrou do narcotráfico. Esse tipo de organização criminosa, a perspectiva é outra, e eu vou ter que atuar muito com base em inteligência. Mas, falando de crime organizado, não há interesse, não deve haver interesse das organizações criminosas de causarem grandes impactos nesses grandes eventos, porque isso atrapalha o negócio deles. E o último nível, e esse é um nível que merece total preocupação... Terrorismo? O terrorismo, certo. Exatamente. Organizações terroristas que possam ver no Brasil um cenário atraente para agir, não contra brasileiros necessariamente, mas veja, o Coronel lembrou bem, nós vamos receber autoridades estrangeiras, nós vamos receber atletas e delegações, nós vamos receber cidadãos de países que são alvo pelo mundo.
E em junho... Eu gostaria de lembrar também a visita ao Papa. Exatamente. Que aí já tem um outro conteúdo religioso. Em junho, a Jornada Mundial da Juventude, com a previsão de 3 milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro, é a população do Uruguai. 3 milhões de pessoas com um objetivo específico, com a presença do líder supremo da Igreja Católica, ou seja, chama a atenção do mundo. Então, são aspectos que merecem uma atenção especial do Estado brasileiro. Coronel, a Copa das Confederações é vista como um ensaio para a Copa do Mundo. São aproveitados outros eventos, como, por exemplo, o Carnaval, para também começar a começar a lidar com multidões, com segurança para eventos grandes? Sem dúvida nenhuma, que, como eu comentei anteriormente, né, todos esses eventos, e aí podem ser incluídos certamente o Carnaval, eles agregam conhecimento e práticas, e é um termo que tem sido usado bastante agora nesses trabalhos de integração e coordenação com a segurança pública, é a criação de protocolos. Né? Protocolos onde são previstos incidentes e a reação de cada órgão com sua atribuição legal, constitucional, e quais seriam as reações e as medidas que seriam adotadas. Isso tudo para padronizar e, ao mesmo tempo, agilizar as respostas às situações que forem sendo criadas. Quando esses grandes eventos estiverem acontecendo, que serão em algumas capitais, não corre o risco da segurança interna ficar comprometida fora desses pontos, em outras cidades, ou mesmo dentro da cidade, mas fora do centro, para onde estarão voltadas todas as atenções? Sem dúvida nenhuma, essa é outra preocupação. Às vezes o nosso foco fica muito bom na área do estádio, onde vão estar delegações, onde vai estar a sua santidade. Mas nós temos que lembrar que isso é um problema global. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, que ataques ou ações ou a insegurança pode se dar no entorno desses locais ou em outros pontos de cidades como Brasília, como São Paulo, como Rio de Janeiro. E o coronel chamou a atenção para um outro ponto que vale a pena ser considerado. Não são aspectos que envolvem só a segurança pública, mas a capacidade de resposta num caso de um sinistro como esse acontecer. A gente viu o que aconteceu em Boston há pouco tempo, e a pergunta que quem lida com esses temas de segurança sempre se faz é o seguinte: um atentado que não teve grandes proporções, foi feito com material caseiro, né, de pequena intensidade. Nós tivemos ali 150 feridos. E a pergunta que a gente faz é, nas grandes cidades do Brasil hoje, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma explosão como essa, um atentado como esse, com 150 feridos, nós teríamos uma capacidade de pronta reação a isso? Como é que estão os protocolos envolvendo, por exemplo, bombeiros? A parte de saúde pública. Como é que eu vou evacuar os feridos dali? Policiamento para se fechar perímetros. Comunicações. A rede de telefonia celular cai nessas horas. Como é que eu vou lidar com isso? Importantíssimo, o contato com a imprensa. Os meios de comunicação vão buscar informações sobre isso. Eu tenho que ter gente preparada para tratar e para passar devidamente a informação. Então, é todo um conjunto que vai precisar de muita atenção no que diz respeito a mecanismos de coordenação e controle. E vai ser uma experiência interessante para o Brasil. Esse recente atentado que nós estamos citando aí em Boston, acendeu alguma luz amarela aqui em Brasília? Se parou para conversar? Na verdade, um evento como esse sempre chama atenção para a possibilidade da sua ocorrência. Entretanto, essa parte do combate, a prevenção e combate ao terror, ele está sendo tratado com muito cuidado, muito zelo, e essa coordenação está atribuída ao Ministério da Defesa, ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Mas não chegou a mudar a linha de conduta que vinha sendo adotada até o momento? Na verdade, nós estamos incrementando não só medidas, como o aprestamento de materiais e pessoas, e pessoal especializado. Mas eu queria acrescentar que os órgãos de segurança pública também dispõem da sua parte de prevenção ao terror. Existe a parte da inteligência que levanta esses dados. Então, isso tudo tem um acompanhamento. E aí, no início da nossa conversa, eu lembro de ter citado que há um nível de relacionamento de inteligência de Estado. Então,
há um efetivo próprio dos órgãos de segurança pública capacitados, adestrados na resposta a esse tipo de prevenção. Assim como as Forças Armadas dispõem do seu efetivo próprio no combate ao terrorismo. Então, muito próximo daqui de Brasília, nós temos aí o Comando de Operações Especiais em Goiânia, sediado em Goiânia, cerca de 1.700 homens que serão somados aos efetivos policiais, tanto civil quanto militar, que têm o seu próprio adestramento, e particularmente o destacamento antiterror da Polícia Federal e com seu centro de operações táticos. Então, nós temos efetivos e especialistas que são adestrados e capacitados nos mesmos níveis e exigências e padrões internacionais. Doutor Jonisvaldo, para fecharmos a nossa conversa, eu não ia passar essa pergunta para o coronel para não ser indelicada, para ele não ter que tratar de áreas que não sejam do Ministério da Defesa. No seu entender, o senhor acha que o que foi feito até o momento é o suficiente para termos uma tranquilidade para os eventos que virão? Ou ainda temos muito até a Copa, até a Paralimpíada? Como é que o senhor acha que está a situação hoje desse trabalho que está sendo feito para garantir a segurança nos grandes eventos no Brasil? Muita coisa importante já foi feita. Entretanto, nós precisamos fazer mais ainda. Nós teremos oportunidades únicas de mostrar o Brasil e os brasileiros ao mundo. E nós não podemos correr o risco de nos vermos vítimas de... A minha preocupação, sobretudo, diz respeito a ações terroristas nesse país, ou, em acontecendo, não sabermos como lidar com isso. E a gente lembra Munique, 1972. Quando se pensa nos Jogos Olímpicos de Munique, a grande imagem que vem não é de quem ganhou mais medalha, não é quem foram os melhores velocistas, não é quem ganhou mais medalha na natação. Quando se pensa em Munique, se pensa nos terroristas na varanda. E aquilo ficou muito marcado naquele grande evento e naquela cidade, e também na própria Alemanha. E aqueles que estudam o tema sabem que os alemães não estavam preparados para o que aconteceu. O Brasil tem se preparado. O Brasil tem se preparado muito, mas precisamos cada vez mais aumentar essa capacitação e aumentar esse preparo, para que não sejamos pegos de surpresa. Torcemos e confiamos nas forças que estão se preparando para dar essa tranquilidade para os próximos eventos que teremos no Brasil. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores e o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o coronel João Batista Estevô, da Assessoria dos Grandes Eventos do Ministério da Defesa, também com o advogado Jonisvaldo Gonçalves, especialista em segurança e defesa. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode enviar também sua sugestão para o programa. O e-mail é fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!